Agora a gente vai iniciar aí a parte de simulação de circuito CA. Aula passada eu fiz uma revisão sobre circuitos de corrente alternada. Agora a gente vai ver alguns circuitos aí diferentes. A gente vai ver o RC hoje, na próxima aula o RL, na próxima, daqui a 2 semanas, a gente vai ver o RLC. Então, vamos começar a ver aqui o que seriam circuitos RC. Bom, circuitos RC são aqueles circuitos de corrente alternada, não nesse caso aqui de corrente alternada, né? Ele é formado apenas por resistor e capacitor. Então a gente chama isso aí de um circuito RC. Se a gente observar aqui, eu tenho uma fonte CA, eu sei que ela é uma fonte CA, que ela tem esse símbolozinho aqui de senoide. Como eu falei na aula passada, alguns simuladores usam positivo e negativo, a polaridade, mas daqui é mais em relação ao ângulo. Então, não se preocupem tanto com positivo e negativo por enquanto. Eu falei aqui que eu tenho 5,66 de pico e tenho um resistor de 100 ohms e um capacitor de 10 microfarads. Bom, se eu fosse resolver esse circuito, eu transformaria esse valor aqui de tensão para valor RMS e o resistor ficaria com o mesmo valor e aqui eu teria lá o capacitor, viraria impedância, ficaria menos I algum valor, menos J, né? Menos J algum valor, dependendo da frequência que eu tiver na minha fonte. O que a gente vai fazer hoje aqui? A gente vai variar a frequência dessa fonte, vai medir tensão e corrente no meu circuito. Tensão nos meus elementos e a corrente que está passando no meu circuito. Então eu vou fazer o quê? Vou pegar ali minha frequência, colocar ela em 60, depois 120, depois 240. Vou medir a tensão da minha fonte, tensão do meu resistor, do capacitor e a minha corrente. Quando eu peço para vocês medirem assim a tensão, eu estou pedindo para vocês medirem tensão RMS. Então, guardem isso. Pedir para medir tensão, corrente, medir ali, poderia até deixar mais claro, colocar um módulo aqui, que seria o quê? O valor RMS. Então, eu estou pedindo para vocês, toda vez que for medir, eu vou medir o valor RMS. E o ângulo, como é que eu vou medir? O ângulo já é outra coisa que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, vamos fazer essas medições, vamos montar esse circuito, variar a frequência da minha fonte e verificar o que eu tenho aí nos meus valores. Então agora eu vou passar para o Multisim Live para a gente fazer as medições. Bom, aqui agora eu estou no Multisim Live, já vim aqui, coloquei no circuito, né? Coloquei o nome dele de circuito RC e tenho aqui os meus elementos. Vocês já usaram ele, mas eu vou falar algumas coisas aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, vou colocar a minha fonte. Minha fonte está aqui dentro de Sources. Venho aqui, eu tenho AC Voltage, AC Current, tenho vários elementos aqui. Vamos pegar nosso AC Voltage. Nosso AC Voltage. Bom, se eu der 2 cliques nele aqui, eu tenho. Não precisa nem dar 2 cliques, um clique só. Eu tenho todos os parâmetros da minha fonte aqui do lado. Eu tenho uma tensão AC, senoidal, e eu posso colocar ela como tensão de pico, posso colocar a tensão RMS. Eu não coloquei lá que era uma tensão de pico, então eu vou colocar aqui, ó, 5,66. 5,66. Qual frequência que eu quero? Eu quero 60 Hz, a primeira frequência. Então, eu tenho essa minha primeira frequência. Esse é o voltage offset, pode deixar zero, que é só para onde é que está deslocado. A fase dela, pode deixar sempre zero, porque ela vai ser a nossa referência, então deixa ela zero. TD deixa aqui, DF, não vou mexer mais nisso. Aqui,
eu também não vou mexer, então eu só vou configurar esses dois parâmetros aqui que me interessam. Configurei minha fonte, agora eu vou colocar o quê? Meu resistor. Meu resistor ele está aqui, ó, no passive, que ele é um elemento passivo. Então eu vou vir aqui, ó, resistor, dei um clique, vou colocar ele aqui no meu circuito, coloquei e ele tem 100 ohms, se eu não me engano. Então eu vou ter aqui 100 ohms. Pronto. Vou confirmar 100 ohms. Beleza, agora falta quem? O meu capacitor de 100 microfarads. Cliquei no meu capacitor, coloquei ele ali e vim aqui, ó, para girar ele, cliquei nesse símbolo. Pronto. Para eu alterar, vim aqui, eu vou colocar 100 micro. Então, ótimo. Tenho meus parâmetros. Vou até clicar aqui no meu capacitor. Não vou mexer aqui no modelo. No meu resistor, eu também não vou mexer. Pode deixar ele assim. Poderia ter colocado o rated, que que ele é limitado em potência, mas não tem tanto problema. Agora, para eu ligar meus elementos, eu venho aqui até na pontinha até desse símbolo de rolo. Então eu vou clicar uma vez e ir até o meu outro fio. Fiz minha primeira ligação. Agora fui lá, fiz minha outra ligação, fechei o meu circuito e por último eu tenho que fechar o meu circuito aqui embaixo, ligando ele na minha fonte. Bom, deu um errinho ali, mas não tem problema. Ficou um pouco feio aqui. Poderia até mexer, mas deixa ele assim mesmo. Então, eu já tenho aqui o meu circuito, 5,66 de pico, 100 ohms, 100 micro. Agora eu tenho um detalhe aqui para eu fazer. Eu vou ter que, para eu medir não ter problemas no meu simulador, é bom, não necessariamente, mas é bom eu colocar uma referência do meu circuito, que é o ground. Vou colocar ele aqui embaixo. Bom, deixo ele ali, não tem problema. Agora eu quero fazer a medição de tensão dos meus elementos. Eu tenho que medir a tensão da minha fonte, que é o V1, tenho que medir a tensão do meu resistor, tensão do meu capacitor. Então o que eu vou fazer? Eu tenho que vir aqui em análise e annotation, vou colocar no meu pino de voltage. Primeira coisa, né? Então eu vou colocar o meu primeiro pino aqui, que eu quero medir minha tensão em cima da minha fonte. Então, coloquei meu pino lá, eu quero medir. Então eu coloquei esse valor. Reparem que se eu clicar nessa bolinha de novo, aqui eu tenho o tipo de probe, que eu esqueci o nome em português, de ponteira, aqui é ponteira, tipo de ponteira, e a função dela, que é voltage, né, que é tensão, e tensão de referência, tá aqui, ó, voltage reference. Aqui, o que acontece? Qual que vai ser a minha ponteira de referência? Porque igual no meu multímetro não tem duas ponteiras, que ele não faz o cálculo da tensão uma menos a outra, me dá o resultado. Aqui é a mesma coisa, eu tenho que ter uma referência de ponteira. Então, qual que vai ser a minha referência para essa ponteira aqui, ó, PR1? Então, que é o nome dela, PR1. Eu posso colocar ela como ground, que é aqui embaixo, ou eu posso vir e colocar aqui, ó, voltage reference, onde eu vou colocar ele aqui embaixo. Colei ele embaixo. Bom, ficou um pouco confuso, poderia ter feito maior. Agora, se eu vier nesse meu símbolo novamente, e vir nessa seta, eu posso selecionar minha referência. Reparem que eles são os mesmos pontos. Então, não precisaria ter colocado
referência aqui, poderia ter colocado no ground. Agora, para eu medir a minha tensão no meu R1, sim, eu vou precisar. Eu tenho que vir em voltage, colocar ele aqui, eu quero medir minha tensão desse ponto até a direita do meu resistor. Então eu vou vir, coloquei o meu ponto lá, e vou colocar quem? Uma outra ponteira de referência, que está aqui. Coloquei minha ponteira de referência aqui, que chama ref2. Então, agora minha ponteira é azul, poderia ter colocado outro símbolo aqui. Vou colocar quem que vai ser a referência dessa minha potência. Vai ser minha referência 2, meu ref2. Então tá ali, ó. Pronto. Um outro detalhe que eu esqueci de falar é que o quê? Quando eu clico em qualquer uma dessas ponteiras, tem aqui, ó, Interactive Simulation. Eu tenho Instantaneous e Periodic. O que é bom eu colocar aqui? O bom é eu colocar ela como periódica. Instantânea, eu não preciso desse valor instantâneo aqui. Porque esse instantâneo ele vai ficar mudando, não é uma corrente CA. Então, cada hora tem um valor. O periódico ele vai fazer o meu cálculo RMS, vai ter o cálculo ali, o pico a pico, o average, que é a média, e a frequência. Então, eu vou fazer isso para a minha ponteira PR1, vou fazer para a minha ponteira PR2, então eu vou colocar em periódico, poderia deixar instantâneos, mas não vai mudar nada. Na outra eu até deixo para mostrar. E a última que eu tenho que fazer, eu tenho que colocar a ponteira aqui. Nesse meu valor, agora ele está cinza. Então, aqui é a minha outra ponteira, eu vou colocar a referência dessa minha ponteira, que vai ser aqui embaixo, que eu quero ver a diferença entre esses dois. Então, aqui vai ser minha ponteira F3, né? Então, eu vou linkar aqui, vou vir aqui e colocar minha referência 3. Então, tem aqui tudo linkado. Então, aqui eu tenho positivo, negativo, ótimo, isso que eu queria. Então, eu fiz o meu circuito, coloquei minhas ponteiras de tensão. Eu não vou colocar ponteira de corrente ainda, para não mexer muito aqui, para a gente ver o gráfico. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o nosso cálculo. Se bem que eu posso até colocar aqui, sim. Vamos colocar nossa ponteira de corrente. A ponteira de corrente está aqui. A minha ponteira de corrente, vou colocar ela aqui embaixo. Para eu inverter, aqui é duplicar. Eu venho aqui, ó, Flip Current Measurement, ou seja, ele vai medir agora para a esquerda. Isso aqui é só para colocar no sentido aqui da minha fonte que estava positivo, senão isso daqui vai dar uma diferença de fase aí de menos 90, vai dar um probleminha. Então eu tenho que colocar ela para a esquerda para seguir a polaridade da minha fonte. Então eu já tenho a ponteira da minha corrente, vou colocar ela periódica também. Então tá aqui. Já coloquei todas as minhas ponteiras. Agora eu vou vir fazer o meu cálculo. Vou vir em Run Simulation, dar um clique aqui e ver o que vai acontecer. Olha só o que a gente tem. Observem que aqui eu tenho 5,66 de pico, né? 60 Hz. Agora eu tenho minha tensão RMS em 4.0022. Vou arredondar isso para 4. Ou seja, por que é 4? Porque vai ser 5,66 dividido por raiz de 2, que é o valor de pico dividido por raiz de 2. Então, o valor em cima da minha fonte no IRMS vai ser 4. Tenho meu valor de pico a pico igual a 11,3, porque vai ser 5,66 vezes 2. Então, eu tenho meu valor de pico a pico aí. Minha frequência é 60 Hz. Agora, qual que vai ser a tensão em cima do meu resistor? Vai ser 10,943.
O valor RMS vai ser 3,8693, certo? Agora, eu tenho aqui a minha ponteira, essa daqui eu não coloquei ela periódica, eu vou alterar aqui. Ó, vou até deixar, se vocês observarem, vou até deixar ali, só para vocês, não, deixa para lá, não vou colocar um valor instantâneo não. Tem aqui o valor de pico a pico agora, 2, o valor RMS aqui era 3, né, 3,87, vamos arredondar, e aqui eu tenho valor de 1,02. Então, eu tenho as 3 tensões aqui. Reparem uma coisa, isso aqui é uma coisa que às vezes a gente não percebe. Olha só esse valor RMS, eu tenho 4,0022. E se eu fizer essa tensão RMS, ou seja, se eu fizer a tensão do R1 mais a tensão do C1, o que vai dar? Vou fazer esse cálculo aqui de cabeça, vai dar 4, se eu somar uma com a outra, vai dar 4,89 volts. Vai dar maior do que 4 volts. Então, se eu fizer uma lei de Kirchhoff aqui, só com esses valores aqui, a soma desses dois não vai dar igual ao valor da minha fonte. Aí vocês podem perguntar, então tem alguma coisa estranha aqui, tem alguma coisa errada. Mas não tem nada errado. Isso é porque eu não estou medindo aqui a fase da minha tensão. Agora eu tenho uma fase. Só que quando eu meço, isso é a mesma coisa que eu tivesse, esse tensão RMS é a mesma coisa que eu estivesse usando multímetro. Quando eu uso multímetro, eu não consigo fazer a medição da fase. Então, eu tenho isso daqui. Eu não posso fazer a soma dos dois sem colocar minha fase. Se eu colocar minha fase aqui, com certeza vai dar esse valor de 4 aqui. Se eu somar os dois com a fase, certo? E vamos ver aqui a nossa corrente. Nossa corrente em RMS vai ser 38,69 miliamperes. Então, eu tenho esses valores aí. Poderia ter feito o cálculo antes para a gente comparar, mas acredito que assim já está bom. Então, esse valor aqui é para 60 Hz. Eu vou anotar esses valores e daqui a pouco eu já faço o de 120 Hz. Bom, agora o que eu vou fazer? Já anotei os valores lá no slide. Vou colocar aqui, vou alterar essa minha frequência. Eu não quero de 120 Hz. Então, eu vou alterar aqui. Posso alterar aqui ou aqui do lado. 120 Hz. Pronto. Agora, eu vou fazer uma nova simulação e vou ver o que vai acontecer. Bom, a tensão da fonte, com certeza ela vai manter. O que vai acontecer com as minhas tensões aqui? Elas vão alterar. E minha corrente também vai alterar. Eu vou anotar esses valores, depois eu vou fazer essa comparação lá nos slides. Bom, voltei aqui para o meu circuito com os valores já que eu já anotei. Agora eu vou alterar essa minha frequência de novo agora para 240 Hz para eu fazer minha última medição. Se eu vier aqui e fizer meu cálculo, fizer a minha simulação, eu vou ter quem? Minha fonte, mesma coisa. Meu valor aqui agora do meu resistor vai aumentar minha tensão. O capacitor diminuir, minha corrente também aumenta. Então, vou atualizar esses valores para a gente fazer essas comparações. Bom, voltando aqui para os slides, com os valores lá que a gente fez as medições, eu tenho todos os valores aí que a gente já fez, todos anotados aqui. Vamos fazer a análise. Reparem que quando eu aumento minha frequência, olha o que vai acontecer com a minha tensão no resistor. Ela está aumentando. Por que ela está aumentando? Ela está aumentando porque minha corrente ela está aumentando. Agora a gente pode perguntar por que minha corrente aumenta à medida que minha frequência aumenta. Bom, qual que é a impedância no meu capacitor? É menos J dividido por ômega C.
Quando eu aumento minha frequência, eu aumento o meu ômega. Se eu aumento o meu ômega, vou até anotar aqui a fórmula para a gente não se perder. J dividido por ômega C. Quando eu aumento o meu ômega, o que vai acontecer? Eu aumento minha frequência, meu ômega vai aumentar. Aumentando o meu denominador, esse meu valor aqui, essa minha divisão, 1 dividido por ômega C, vai ficando menor, porque eu aumentei o ômega, e então o resultado vai ficando menor. Então, o que vai acontecendo? Eu vou ter menos impedância no meu circuito. Se eu tenho menos impedância no meu circuito, minha corrente vai aumentar. Então, ela vai ficar aumentando aqui todas as vezes. Então, aumentando a minha corrente, minha tensão no resistor vai aumentar, minha tensão no capacitor vai diminuir. Ela vai diminuir porque eu vou ter menos impedância. E então, quando eu fizer esse cálculo, ele vai acabando diminuindo. Então, assim eu vi o que acontece quando aumenta a frequência. Isso no circuito RC série. O que acontece no circuito RC paralelo? Bom, eu vou deixar isso para vocês verem quando estiverem fazendo as atividades. Eu vou colocar um RC série, vamos ver o que acontece com a corrente total lá e o que acontece com a tensão no capacitor, no resistor. A gente vai enxergar isso, eu vou deixar para vocês fazerem, tá certo? Só tem um ponto aqui que eu quero mostrar, que é a defasagem. Aqui, reparem, como eu falei, são todos os valores RMS. Só que eu não tenho a fase aqui das tensões, fase da corrente. Eu só tenho o módulo. Como que eu faço para medir as fases aqui da minha corrente? As fases da corrente, fase da tensão. Eu tenho que usar o meu osciloscópio. Então, no Multisim, eu tenho essa função de osciloscópio. Se fosse lá nos circuitos reais mesmo, eu teria que usar um osciloscópio. Eu tive que dar um pequeno corte aqui no vídeo. A princípio eu tinha planejado para falar com vocês sobre a parte de defasagem, mostrar aqui para vocês como é que eu ia fazer. Só que eu vi que a aula está ficando muito longa e acabar que ia ficar muito corrida, e essa parte eu acho que é a parte mais difícil, talvez é a que vocês não fizeram. Então, vou deixar, quando eu falar sobre circuitos RL, vou focar mais no cálculo da defasagem. Esse cálculo a gente fez, essa medição que a gente fez aqui, eu vou passar bem mais rápido e vou mostrar para vocês como que a gente faz o cálculo da defasagem lá no Multisim, tá certo? Então essa aula vai terminar por aqui, na outra a gente continua.